Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nosso carinhoso abraço a vocês e aos irmãos que também nos acompanham pelo YouTube. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez. Cada um aqui com vida, com saúde, graças a Deus. Vamos cultuar e adorar o Senhor. Eu vou pedir ao Timóteo para interceder por todos nós quando vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, aí de Tua presença, querido Pai, nós te agradecemos, querido Deus, por essa oportunidade maravilhosa, querido Pai, que Tu nos proporciona, estarmos reunidos em Teu nome, Pai, mesmo distantes, mesmo separados, querido Pai amado, nós acreditamos, estamos unidos em Ti, Pai. Agradecemos agora, Pai, e te pedimos também, Pai, que nessa noite, neste culto, querido Deus, que Tu preparaste para nós, ele venha a acalentar os nossos anseios, meu Pai. Venha acalmar os nossos corações, meu Pai amado. Mas, acima de tudo, Pai, que nós sejamos gratos a Ti, Pai, em reconhecer tudo de bom que Tu tem feito em nossas vidas, Pai. Esteja com o pastor nesta noite, querido Deus, que o Espírito Santo venha a nos trazer aquela dúvida, a necessidade que nós tanto estamos tendo, meu Pai. Nessa semana, querido Deus, tantas pessoas precisam de um emprego, precisam de cura, meu Pai amado. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, receba os nossos pedidos, Pai, e abra uma porta, Pai, coloque uma cura, uma salvação, atenda a necessidade de cada um que Tu sabe, meu Pai. Porque nós acreditamos no Teu poder, do Teu amor para cada um de nós. Esteja conosco esta noite, querido Deus amado, que nós estejamos atentos a tudo que o Senhor estiver dizendo a nós, Pai, e que o que venha, Pai amado, seja para o nosso crescimento. Nós te agradecemos, querido Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Quando a igreja primitiva saiu sem pensar, sem limites, sem restrições, sem dificuldades para pregar o Evangelho, fez isso porque estava movida por grande alegria. O que levou a igreja e o que leva a igreja à obra evangelística, missionária, é a alegria da salvação. Pode reparar que ninguém sai evangelizando, ninguém sai falando de Cristo por obrigação. Isso não funciona. Pode reparar que ninguém sai evangelizando por uma obrigação, mas é sempre no bojo de um avivamento espiritual, de um despertamento que sempre traz para nós a convicção do amor de Deus, da redenção, e traz para nós a grande alegria desta reconciliação com Deus. Queremos que todo mundo experimente a mesma coisa. Mas quando a igreja sai para pregar o Evangelho, essa igreja missionária, ela acaba atraindo pessoas diferentes, e não poderia ser de outro modo, não é? Traz pessoas de todos os tipos, de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores, traz pessoas de todos os níveis sociais, culturais. A igreja é um ambiente cheio de diferenças, E o que nos une não é uma semelhança entre nós, embora a gente deva reconhecer que muitas vezes a igreja acaba pecando por isso, procurando compartilhar o evangelho apenas com as pessoas que são mais parecidas conosco, procurando apenas aquelas pessoas que estão no seu círculo no seu radar, né? No seu círculo ali de compatibilidades. Não é isso que Cristo deseja que façamos. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso que Jesus falou lá em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos, indistintamente. Então não interessa se é um andarilho, ou se é uma pessoa de classe média, ou se é uma pessoa riquíssima, nós temos que pregar o evangelho a todos.
Não interessa se é uma pessoa que não sabe nem ler ou se é uma pessoa extremamente culta. A todos. Não interessa se é uma pessoa que a gente acha feia ou bonita, a todos, indistintamente. Agora preste atenção. Quando essas pessoas vêm para dentro da igreja, o que acontece? Nós talvez esperemos que elas fiquem iguais a nós mesmos. Talvez a gente espere, e eu acho que normalmente é isso que acontece, a gente espera que elas vão se transformando para ficarem parecidas conosco. E esse é um grande engano nosso, porque o objetivo não é este. O objetivo é que as pessoas se pareçam com Cristo. E aí talvez você pense, mas se todos forem parecidos com Cristo, todos vamos ser parecidos uns com os outros. Bom, acho que lá no céu, talvez isso possa acontecer, mas aqui não vai acontecer, não. Nós vamos ser sempre muito diferentes uns dos outros e vamos ter que aprender como conviver e crescer aqui com essas diferenças. Nós vamos ter que aprender a ser igreja com todas as diferenças. Vamos ter que aprender a compartilhar a felicidade do Evangelho, enfrentando todas as dificuldades que o relacionamento humano traz. No princípio, uma diferença muito grande que surgiu para a igreja primitiva, o maior desafio que ela teve que enfrentar foi a diferença entre judeus e gentios. A parte judia da igreja, os judeus crentes, esperava que os gentios que iam se convertendo se circuncidassem e se tornassem judeus, para então aí poderem ser chamados, reconhecidos verdadeiramente como cristãos. A igreja primitiva tinha na sua mentalidade que ela era uma continuação do judaísmo e esperava isso, que os gentios se tornassem antes judeus, para então pertencerem à igreja. De modo que a gente vê essas disputas, essa disputa o tempo todo no Novo Testamento. Judeus cristãos em disputa com gentios cristãos. Acontece que a ideia do evangelho não é essa. A ideia do evangelho é que fosse cristãos judeus e cristãos gentios, e que eles se encontrassem não no judaísmo ou na experiência gentílica, mas no cristianismo, em Cristo. Judeus cristãos e gentios cristãos brigaram entre si e a igreja experimentou divisão logo no início. Mas os apóstolos todos vieram corrigindo a igreja e dizendo: nós somos todos cristãos. Cristão judeu, cristão gentio, cristãos de todas os tipos, de todos os povos, mas é em Cristo que nós vamos nos encontrar, e é Cristo o critério para a mudança cultural, para as mudanças de comportamento, para as mudanças de ideias, de pensamentos. É Cristo, e não a cultura judia ou a cultura gentílica, mas Cristo. É em Cristo todos nós vamos julgando, pesando, sopesando a nossa própria cultura, filosofia de vida, modo de viver, hábitos e etc. E todos nós vamos passando a nossa cultura pelo crivo de Cristo, passando por este filtro que é Jesus, o seu santo evangelho. E, evidentemente, muitas diferenças ainda vão permanecer, pois, como o apóstolo Paulo mesmo ensina aqui nessa epístola ainda, no capítulo 14, haverá diferenças que são toleráveis e que são desprezíveis e indiferentes para o cristianismo. De modo que nós todos somos chamados a continuar dentro da igreja, a compartilhar a felicidade do evangelho e realizar o reino de Deus efetivamente entre nós, com todas as diferenças que há. Ser cristão, portanto, não é um acidente na nossa vida, é a própria essência da nossa vida, já que fomos regenerados, renascidos em Cristo. Lembre-se de Romanos 12 aqui, versículos 1 e 2, como quando Paulo diz para nós apresentarmos a Deus nosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformarmos com este século, mas transformarmos a nossa mente para que experimentamos a boa, agradável e perfeita cultura brasileira. A boa, agradável e perfeita, ou bom, agradável e perfeito modo americano de ser cristão, ou bom, perfeito e agradável modo europeu de ser evangélico, de ser protestante. É isso que está escrito aí? Que nós renovemos nossa cabeça para nós aprendermos, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita experiência da classe média brasileira. É isso? O modo dos evangélicos brancos viverem o evangelho. É isso que está escrito? Ou o modo black de ser evangélico? É isso que está escrito? Claro que não, todo mundo sabe. Experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. A igreja peca muito, porque a igreja cai nessa vala comum da cultura e acaba transmutando a experiência do evangelho para uma experiência pessoal, como se o outro não estivesse vivendo o amor de Cristo e a alegria do evangelho também, por causa das nossas diferenças. É preciso ter bastante cuidado, porque, como eu disse no começo, o que nos une não são as conveniências e nem a nossa identificação de interesses. A gente pensa mais ou menos igual, a gente tem interesses parecidos, a gente tem preferências parecidas. Não é essa a nossa união. Essa não é a nossa união. Isso aí você pode encontrar em qualquer outro lugar, se quiser. Mas na igreja não é essa a nossa união. A nossa união é a regeneração em Cristo. Nossa união está baseada no desejo de abençoar a vida do outro. Nossa união está baseada na palavra de Deus. Vamos cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus uns para os outros, ajudar uns aos outros a crescer e se edificar na vontade de Deus. A comunhão da igreja está dentro deste caminho aqui. E é interessante que o apóstolo Paulo, depois de dedicar 11 capítulos à teologia, a explicar como que o evangelho foi produzido, como que a graça redentora de Deus alcançou os pecadores, ele dedica agora os últimos capítulos da sua epístola aos Romanos a falar sobre como nós vamos colocar isso em prática, como nós vamos fazer isso acontecer nas nossas vidas, né? E isso que é o destaque que eu quero dar aqui, por isso estou chamando esse meu sermão de o amor sincero. Conscientes da verdadeira comunhão cristã, agora vamos ver como que a gente deve agir dentro da igreja, o corpo de Cristo, para compartilhar esta felicidade. E quando você lê comigo aqui, olha, no versículo 13, nós temos uma pista interessante. Romanos 12, versículo 13. Temos uma pista muito importante. Paulo usa a palavra aqui traduzida para nós como compartilhar. Compartilhai as necessidades dos santos. É interessante essa palavra, porque ela é uma palavra usada com todos os seus sinônimos no Novo Testamento todo. Desde Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, narrando como a igreja primitiva vivia, compartilhando os seus bens para satisfazer as necessidades de todos, de modo que ninguém estivesse passando falta de nada. Paulo diz, então, uma palavra muito forte aqui para nós. O cristão é uma pessoa que não está em busca de receber, mas está em busca de doar. Então, a ideia desta comunhão nossa não é o que eu posso encontrar de útil para mim nesta igreja. É comum as pessoas falarem, e às vezes, para minha tristeza, até pastores dizerem que há igrejas para todos os gostos no mundo e que isso talvez seja até bom, porque assim as pessoas podem ir se identificando. Eu acho terrível mesmo
quando um crente diz para mim, uma pessoa chega para mim e fala, eu estou procurando uma igreja onde eu vou frequentar, uma igreja que eu me identifico melhor. Às vezes recebemos visitantes na igreja e eles dizem isso. Eu pergunto, você mora por aqui? Moro. E vai ficar conosco? Eu ainda estou procurando uma igreja onde eu me identifico melhor. E normalmente vão se identificar muito bem, né, com igrejas que têm uma arrecadação muito grande, com templos muito bonitos, com igrejas onde eles encontram profissionais ou pessoas com quem eles possam fazer negócios. É interessante isso daí, mas eu digo para vocês que isso é um pecado. Isso não está certo. Dizer que a igreja, que é bom haver variedade de igrejas, de modo de igrejas, porque assim satisfaz todo mundo, eu digo a vocês que isso entristece o coração de Deus. E quando nós estamos com este enfoque na nossa vida cristã, nós estamos totalmente fora do alvo. Porque o crente, ele quer compartilhar a graça de Deus. Ele quer entregar a palavra de Deus. Ele quer entregar os seus dons, compartilhar tudo que ele tem. É esta a ideia do evangelho. Eu quero ser uma bênção. E talvez o melhor lugar para nós seja aquela igreja, então, mais limitada. Eu vou procurar a igreja, eu estou procurando uma igreja para frequentar. Deixe-me ver, eu vou procurar uma igreja que esteja com bastante dificuldades. Vou procurar uma igreja que está sem recursos, uma igreja que está com limitação de pessoas para frequentar, que não tem liderança. Eu vou lá, porque eu quero ser bênção, quero ser uma bênção na vida desse povo. Mas normalmente não é isso que acontece, não é? Nós estamos procurando um lugar onde a gente se ache ali um ninho para a gente, onde a gente consiga se estabelecer e sorver algumas bênçãos. Mas a palavra de Deus fala o contrário, fala para nós compartilharmos, para nós nos dedicarmos. Veja o versículo 15 aqui, ainda do mesmo capítulo 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é uma pista para nós de um conteúdo muito mais abrangente no Novo Testamento, que diz respeito a compartilhar as nossas emoções, compartilhar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivendo uns com os outros, de modo que, evidentemente, isso pressupõe nós podermos ter confiança, nós estarmos realmente no meio de pessoas que têm o mesmo interesse. Qual o interesse? O interesse comum de glorificar a Deus, o interesse de sustentar a vida uns dos outros, o interesse legítimo, cristão, de fortalecer a vida um do outro. E assim eu me alegro com quem se alegra, me entristeço com quem se entristece, à semelhança de Cristo, que se compadecia das pessoas. Do modo como Paulo mesmo vai ensinar, nós somos um corpo, de modo que se um membro sofre, todos devem sofrer com ele. Se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Ser cristão, irmãos, não é participar de uma confraria. Ser cristão não é participar de uma experiência social. Ser cristão é estar unido pela regeneração. Nós fomos lavados no sangue de Jesus, fomos transformados pelo seu poder, fomos regenerados em Cristo. E o propósito desta comunhão é realmente compartilhar esta felicidade uns com os outros e todos os dons e experiências que nós temos e oportunidades de servir uns aos outros. Nós somos servos uns dos outros. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse para eles: eu sou o mestre, vocês me chamam de Senhor e fazem muito bem em me chamar de Senhor, porque eu sou o Senhor mesmo. Mas eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês agora devem lavar os pés uns dos outros. Isto é igreja. Nós lavarmos os pés uns dos outros. Eu quero servir aos meus irmãos. E é por isso que Paulo fala, e eu já, semana passada, pedi que vocês dessem uma olhadinha na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e 23, onde Paulo fala para nós irmos sempre em nome de Cristo. Tudo que nós fizermos, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. E tudo que os outros pedirem para nós fazermos,
nós devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor Jesus. Então, eu vou a você em nome de Jesus. E quando você vem a mim, independentemente do jeito que você vem a mim, eu devo receber você como se eu estivesse recebendo a Cristo. Essa é a ideia da igreja. A comunhão da igreja é isso, não é outra coisa, nenhuma outra coisa. Nós devemos compartilhar as necessidades, as emoções todas, os dons. Vejam aí no capítulo 12, o versículo 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí você vai ler na sequência Paulo falando do corpo e dos dons espirituais. Nós não podemos ser arrogantes, não podemos achar que podemos perder qualquer pessoa, que podemos dispensar qualquer um. Ninguém é dispensável na igreja. Não existe nenhuma pessoa dispensável na igreja. Todos que procuram o abrigo da igreja devem ser ensinados a não estarem aqui apenas para se abrigarem, mas para servirem. Mas nós mesmos, mesmo quando alguém parece estar procurando apenas abrigo, nós devemos ser servos desta pessoa. Compartilhar, irmãos, compartilhar. Mas uma outra palavra que Paulo traz de grande significado está no versículo 18, por exemplo. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Repare o versículo 17, o versículo 19, o contexto. Paulo está falando sobre nós preferirmos o bem e, nesse sentido, agirmos com as pessoas de uma maneira respeitosa, não aceitarmos nenhuma provocação, também não provocarmos, não retribuirmos o mal com o mal e, evidentemente, nós mesmos não praticarmos o mal. Veja ainda comigo o versículo 16, porque nele Paulo fala sobre humildade. Meu Deus, eu tenho que aprender a ser humilde. Todos nós precisamos aprender a humildade. E o que significa humildade? Eu acho que cada um de nós tem uma resposta boa para dar sobre isso daí. Porque cada um de nós conhece a sua própria arrogância, seu próprio orgulho. Cada um de nós sabe onde está o seu calo, né? A gente diz, não pisa no meu calo. Se alguém pisar no meu calo, eu vou fazer isso e aquilo outro, né? Então é isso aí, ó. Ser humilde é vencer esse calo, entendeu? Curar esse calo. Ser humilde para você significa vencer esse calo, digamos assim, por enquanto. Paulo está falando isso para nós, porque temos que ser respeitosos uns com os outros. Veja o versículo 17, onde ele fala da bondade, né? Então eu preciso ser humilde e preciso oferecer bondade para as pessoas, e nisso eu vou encontrar a paz. Quanto depender de você, procure, empenhe-se em ter paz com as pessoas. Veja que interessante a palavra de Paulo em Romanos capítulo 14, o versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé. Débil significa fraco, né? Ainda iniciante às vezes. Não, porém, para o quê? Discutir opiniões. Não para discutir opiniões. Olha que interessante essa palavra dele. E veja só que o contexto aqui do capítulo 14 é aquele que eu falei para vocês no começo. As divisões, as discussões que estavam acontecendo entre judeus cristãos e gentios cristãos. O judeu cristão dizendo, você que é gentio cristão tem que se circuncidar. O gentio cristão falando, eu não quero me circuncidar. Eu aceitei Cristo, não estou aceitando o judaísmo. O judeu cristão dizia, vocês não podem comer carne, vocês não podem beber bebida forte. E os gentios falando, por que eu não posso comer carne? Talvez dentro do próprio povo gentio
essas diferenças. Um dizendo, nós aceitamos a Cristo, agora essa carne aí é sacrificada aos ídolos, não podemos comer dela, e etc. Então, começou na igreja essa discussão toda sobre o que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode. E é interessante demais ver Paulo falando assim, olha, acolha as outras pessoas, acolha os irmãos, não para discutir opinião. E vejam só vocês que nós perdemos tempo e perdemos pessoas discutindo opinião. Quando a gente vai discutindo opinião, cada um vai ficando cada vez mais convencido da sua própria opinião, não é verdade? Alguém já viu pessoas discutindo opinião se converterem à opinião da outra? Normalmente não é isso que acontece. Quanto mais discutimos a opinião, mais a gente vai se separando. Parece que a gente precisa ter paciência. É interessante esse assunto porque eu vejo que muitas famílias vivenciam isso daí. Nós, pais, queremos ensinar nossos filhos e queremos que eles andem dentro de um caminho que a gente tem certeza que é bom. E nós travamos muitas discussões com eles. Algumas dessas discussões acabam sendo boas, porque acabam salvando a vida dos filhos, às vezes. Mas, às vezes, a gente vai percebendo, a gente que é pai vai amadurecendo, vai envelhecendo, e o tempo vai passando e a gente começa a perceber, olha, vou parar de discutir. Geralmente é a mulher, né, a mãe que chega para o pai, para o marido e fala, para de ficar discutindo isso com o nosso filho, com a nossa filha, porque o que está acontecendo? Está havendo um distanciamento. Essa discussão todo dia aqui em casa está nos distanciando e o nosso filho ou a nossa filha já está pensando em ir embora, está saindo, está indo para longe. Discutir opinião geralmente faz isso. Começa-se com boas razões e depois a gente começa a falar alto e começa a gritar e começa a brigar mesmo, porque cada vez que a gente discute, a gente fica mais convencido ainda da própria razão. Estou certo ou estou errado? Eu sei que eu estou certo porque, infelizmente, acontece comigo também. Eu queria já ter superado isso daí, mas eu tenho que ser humilde e confessar que também acontece muito comigo. É um problema isso daí na nossa vida. Mas Paulo está dizendo para nossa surpresa, porque, poxa vida, se alguém se converteu, já não tem que mudar tudo, não tem que transformar as ideias e não temos que fazer tudo diferente, já temos que ter um discernimento. E Paulo está falando, olha, você que tem um discernimento a mais, você que está vendo em si mesmo uma maturidade, tenha mais tolerância com o fraco. Não discuta a opinião, deixa a coisa acontecer naturalmente, deixa a coisa fluir. O amor de Deus vai prevalecer entre nós. Então é muito interessante isso, né? Às vezes a gente precisa impor certa opinião em determinados contextos, mas eles são limitados, né? Não dá para as coisas correrem de qualquer jeito. É por isso que nós temos, às vezes, hierarquia, temos uma ordem, né, de governo, temos uma estrutura de funcionamento, seja no lar, seja na igreja, seja no poder público, né, na administração de uma cidade. Mas, meus irmãos, se o prefeito da cidade toma uma decisão com a qual eu não concordo, eu tenho que entender, no final das contas, que a autoridade é ele. Então, eu digo assim que o mesmo, nesse sentido é que a palavra de Deus fala para nós obedecermos às autoridades. Termos esse discernimento, que nós temos que acatar, a não ser que seja uma ordem absurda, né? O prefeito da cidade diga para todos nós pularmos no buraco. Não, eu não vou obedecer uma ordem dessa. Agora, se ele fala que tem que apagar as luzes da cidade, né, a partir das 10 da noite, eu não concordo com isso, eu posso protestar, etc., mas eu vou ter que apagar as luzes. Compreende? É uma questão de ordem, vamos manter a ordem, porque a confusão, o tumulto só traz ruína para todo mundo. Dentro de casa, o filho começa a discutir com o pai. Para de discutir. A autoridade é o teu pai. Ele falou que ele pôs uma ordem dentro de casa, obedeça. Mas é a minha vida, eu estou tentando decidir a minha vida e meu pai está interferindo na minha vida. Ora, é teu pai. Ele não pode dar conselho para você? De quem que você quer receber conselho?
né? É quem limpou tua fralda, é quem cuidou de você, te amamentou e cuida de você até hoje. Por que que não pode ouvir? Ouça sim. Mas nós pais também, à medida que vamos percebendo a ineficácia de tanta discussão, a gente tem que ir retirando o time de campo e vamos por outros caminhos, entendeu? Vamos pela paz, vamos viver bem. Deus vai agir. O coração das pessoas está nas mãos, não é das autoridades. O coração dos crentes não está nas mãos do pastor. O coração dos filhos não está nas mãos dos pais. O coração das pessoas está nas mãos do Senhor. É o Senhor que inclina o coração conforme ele deseja. De modo que Paulo está falando para nós termos o máximo respeito uns com os outros. No capítulo 14 ainda, veja só nessa direção o que ele fala no versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso é maravilhoso demais, mas mostra o que eu falei para vocês no começo. Qual é o ponto de união entre os crentes? O que é a nossa união? É Cristo. Vivemos ou morremos para o Senhor. Então, é no Senhor a nossa união e não nas nossas compatibilidades, na identidade de nossos interesses. Não é essa a nossa comunhão cristã. Nossa comunhão cristã se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja também o versículo 12 deste capítulo 14. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E é interessante que o profeta Ezequiel, lá no Velho Testamento, no capítulo 18 dele, ele fala sobre isso também. O pai não vai responder pelos pecados do filho diante de Deus. E os filhos também não vão responder pelos pecados dos pais diante de Deus. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Então, veja bem, eu não tenho que mudar a cabeça do meu filho, mudar o coração dele ou dela. Eu preciso cumprir o meu papel. E se a atitude deles ou a atitude dos membros da igreja, de alguma maneira, fere o interesse maior da glória de Cristo e até mesmo a imagem pública da igreja, aí eu tenho que interferir de uma forma mais incisiva, mais forte. Mas fora isso, eu vou dar conselho, vou orientar, vou passar o recado. Agora, cada um vai responder por si mesmo diante de Deus. Paulo está dizendo isso daí. Veja também ainda o versículo 15, né? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Veja bem que, então, muitas vezes a gente, por não respeitar um ao outro, a gente põe tropeço na vida um do outro. E por fim, aqui neste capítulo 14, o versículo 18, ainda falando sobre opiniões, né? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Às vezes você fala, ninguém gosta de mim, parece que ninguém vai com a minha cara, mas talvez porque a gente também às vezes, talvez porque a gente também é tão duro, né, nas próprias opiniões, que a gente não consegue ser simpático a ninguém. A gente se torna antipático. E Paulo está dizendo, é interessante Paulo falar isso daqui, né? Quem anda desse jeito, tendo respeito e essa tolerância, se torna agradável a Deus e aprovado pelos homens. Tem uma palavrinha na Bíblia chamada, que é bem bacana, é uma palavra que eu invejo muito, eu tenho uma fixação com ela. É a palavra cordato. Já ouviram essa palavra? Cordato. Ser cordato, né? É uma pessoa de fácil trato e que pacifica as relações e que facilita a solução de conflitos, né? Uma pessoa nesse sentido aí, que tem esse não é temperamento, tem essa habilidade, né? Ser cordato. Então, é uma pessoa que sabe negociar bem as opiniões. Então, tá, vamos aqui chegar num consenso, etc. É bacana demais.
Ore por mim, para Deus me ajudar a chegar lá. Eu estou ansioso para aprender essa virtude maravilhosa aí, que é a virtude cristã, muito preciosa. Veja também ainda comigo, falando sobre esse respeito que é exigido de nós no meio cristão, o capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. Acolhedora. Ninguém é dispensável e nós devemos aprender a lidar com diferenças de opiniões. Nós precisamos ter uma atitude de pacificação no nosso meio. Nisso vamos criar um ambiente favorável para compartilhar de fato o evangelho. E por fim, irmãos, nestas orientações de Paulo para a igreja sobre esta comunhão e experiência poderosa do evangelho e da regeneração em Cristo, Paulo vem falar para nós aqui sobre a grande meta, o grande propósito nosso nessa nossa comunhão, a edificação. Edificação. Nós não estamos aqui unidos para lutar pela pureza da igreja. Não. Nós não vamos conseguir manter a pureza da igreja. Quem nos santifica, quem santifica a igreja é Cristo, irmãos. É só o sangue de Jesus que purifica a igreja dos seus pecados, entendeu? Quem mantém a igreja pura é o Senhor. O pastor não dá conta disso. O conselho da igreja não dá conta disso, manter a igreja pura. Nenhum membro da igreja, por mais tomado de zelos que esteja, nós temos que manter a igreja pura, não vai conseguir. É só Cristo que purifica a sua igreja. Essa atitude nossa, às vezes, da pureza, é uma atitude que nos leva à arrogância espiritual, que nos leva a matar quem Cristo quer salvar, nos leva, muitas vezes, a cortar fora quem Cristo quer manter ainda. Então é muito sério isso daí, essa é uma atitude muito drástica que a gente tem que tomar muito cuidado quando está lidando com ela. Eu não estou aqui dizendo que eventualmente não possa ser necessário, mas nós temos que evitar ao máximo isso. Não é esse o objetivo da igreja. O objetivo dela não é jogar alguém para fora. O objetivo dela não é eliminar pessoas consideradas indesejáveis. Nós temos que nos lembrar como Cristo foi tolerante com Judas Iscariotes e também com o apóstolo Pedro, que era extremamente inconveniente, muito inconveniente. Como o Senhor Jesus foi paciente, tolerante com aqueles discípulos dele, incrédulos, teimosos, arrogantes, homens que não compreendiam o amor de Deus e a obra de Cristo. Só foram entender isso muito mais tarde. Só depois que receberam o Espírito Santo é que começaram a entender de fato o que era o Evangelho. Até então, eles só compreendiam aquilo do mesmo modo como nós, às vezes, compreendemos a igreja, uma grande empresa ou uma grande instituição social, um grande empreendimento que nós temos que manter ali na linha, com lucratividade, com pureza moral, com perfeição disso e perfeição daquilo, buscar a excelência e tal, tantos valores aí que nós vamos incorporando do mundo secular, porque nós somos carnais e quando queremos uma igreja carnal, uma igreja bem bacana, mas é carnal, não é uma igreja realmente espiritual, porque o evangelho de Jesus é bem diferente, a maneira como ele lidou com gente de todo tipo. Tenho certeza absoluta que se Cristo estivesse entre nós hoje, nós nos escandalizaríamos com ele, nós ficaríamos escandalizados com Jesus, porque ninguém vai aceitar um pastor de igreja comendo com prostituta, ninguém vai aceitar isso, ninguém vai aceitar que entre na igreja alguém que foi condenado na Lava Jato, um corrupto de carteirinha que vem para a igreja e fica ali convivendo com a igreja e todo mundo fica olhando. Nós vamos rotular essa pessoa e nós vamos condená-la e nós vamos isolá-la, nós não vamos fazer por ela o que Cristo fez pelos publicanos, como Zaqueu.
Ou como Mateus, Levi, que era um publicano e Jesus transformou em discípulo. Pensem só vocês. Nós não temos na nossa mentalidade, na maneira como nós queremos viver o evangelho hoje, nós não comportaríamos, nós não teríamos condições de abrigar Cristo do jeito que ele veio ao mundo. Nós iríamos fazer com Jesus a mesma coisa que os escribas e os fariseus fizeram. Eles tinham a sua interpretação da lei, eles tinham a sua interpretação da palavra de Deus. E eles não aceitaram Jesus de jeito nenhum. Nós dificilmente o aceitaríamos como ele veio também. Veja o capítulo 14 de Romanos, o versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos a paz, e eu já falei sobre isso quando falei sobre o respeito, e a edificação. O nosso objetivo é edificar uns aos outros. Quando nós nos reunimos, tem que ser com o propósito de edificar o outro. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas brincadeiras, com as minhas gozações. Eu mesmo sou, às vezes, muito brincalhão e depois eu fico pensando, ai meu Deus, eu acho que exagerei ali, não devia ter feito assim, assado. Depois fico lá sofrendo com as minhas brincadeiras porque fico preocupado. Será que eu causei escândalo? Será que, puxa vida, de repente eu constrangi alguém? Então, às vezes, era melhor a gente nem ficar brincando tanto e a gente se concentrar no que interessa. Eu não quero que a gente viva num ambiente tenso, num ambiente sisudo. Não é isso que o pastor está falando, mas eu estou dizendo que nós, como igreja, precisamos estar preocupados e focados em ser bênção para o outro. Eu não preciso ficar o tempo todo citando versículo bíblico para os irmãos, mas eu preciso sim poder abraçar e falar, fica firme, levanta. Eu preciso disso. Hoje eu recebi uma mensagem que me deixou emocionado. Foi uma palavra tão gostosa que eu recebi do meu sogro aí. Vou falar aqui em público para agradecer a ele e louvar a Deus pela sua vida. Mandou aqui uma mensagem para mim que me emocionou, me fortaleceu. O objetivo é a gente edificar um ao outro, sustentar. O Elis falou, percebi que você está tenso, está triste, você tem que fazer tal coisa, vai lá. Foi uma bênção, Elis, para mim. Obrigado. Mas este é o nosso objetivo como cristãos, fortalecer um ao outro. E na palavra de Deus, no evangelho, gente, não é outra coisa. Tá certo? Essa é a nossa meta. Guarde esse versículo para você. Romanos 14, 19. E, com tudo isso, né, agradar o nosso Deus, agradar uns aos outros. Veja aí o capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade a quem? Ao próximo. Agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, se a outra pessoa gosta de alguma coisa que eu vejo, isso aí não vai edificar, não. Então, eu não tenho compromisso cristão de agradá-la naquilo, né? A pessoa fala lá, vamos na balada, eu gosto demais da balada. Eu não vou com você na balada. Mas por que não? Porque isso não edifica o crente. Pelo contrário, isso tira de nós muitas bênçãos. Não vou com você na balada. Você gosta de fazer passeio? Eu gosto de ir em tal lugar. Eu vou com você. Você vai comigo? Vou. É uma coisa bacana. O crente pode estar neste ambiente que não vai trazer tristeza para o Espírito Santo, não vai prejudicar, né, pelo contrário, vai até permitir a nós um momento gostoso de privacidade, onde a gente vai poder conversar mais, se edificar. Estou com você. Ou quem sabe a pessoa está lá na igreja e fala, me empresta esse seu violão aí, né? Eu quero tocar, está aqui meu violão, eu te empresto, é gostoso, né? Eu vou te agradar nisso, talvez eu fique com bastante ciúmes, né? Claro, eu vou ficar com o coração ali, imagina pedir o violão do Cássio emprestado, como é que ele vai sofrer? Estou dando esse exemplo aqui, pensando no Cássio, viu? Tá certo? Imagina, pegar o violãozão dele lá emprestado, né? Mas, Cássio, você tem que agradar o irmão, viu?
Agora eu judiei do Cássio, né? Depois eu vou ficar sofrendo com essa brincadeira minha aqui agora. Mas pensem só vocês. Onde você pensou encontrar na Bíblia um versículo dizendo que você tem que agradar o irmão? Você sabia que tinha um versículo desse na Bíblia? Tenho certeza que todo mundo já leu esse versículo muitas vezes, mas não prestou atenção nele porque não nos interessa. E nós já lemos a Bíblia com a cabeça pronta, porque a gente sabe, não, eu tenho que agradar a Deus, a vontade de Deus. Mas a Bíblia está dizendo agradar o irmão, fazer alguma coisa que ele goste, alguma coisa que é bacana para ele, que ele vai curtir, que ele vai ficar alegre com aquilo. Olha, eu fiz isso aqui para você, para te agradar, tá certo? Para te dar uma alegria e para te edificar. Quero falar umas coisas para você. Olha que versículo interessante. Guarda ele também aí. Escreve, põe lá na porta da geladeira. Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Que bênção, não é verdade? Nós edificarmos uns aos outros. A nossa comunhão é lastreada, é guiada aí dentro desses parâmetros. A ideia é compartilhar e se relacionar e compartilhar com respeito, com o máximo respeito, e tendo por objetivo edificar, um edificando o outro, para que ninguém fique para trás. E, pelo contrário, todos nós cheguemos sãos e salvos lá, na glória. A igreja levou consigo nos seus braços a todos nós, e a igreja somos nós. Nós sustentamos uns aos outros. Vamos compartilhar a nossa felicidade com um amor sincero. E assim, mesmo aqueles irmãos que eventualmente a gente notar que estão desviando-se, às vezes estão ali vivendo alguma coisa que a gente sabe, olha, isso está na Bíblia, está escrito aqui, ó, é pecado, não pode. Nós vamos olhar com amor, com compaixão, e nós vamos ter paciência e esforço para ajudar. E se a gente perceber que o pastor não está tendo força, não está tendo paciência, eles vão falar, pastor, tenha força, tenha paciência, vamos cuidar. E se eu perceber que o presbítero ou o membro da igreja não está tendo, eu vou falar, tenha força, tenha paciência, vamos cuidar. Até o limite. Que limite? Quem vai definir o limite? A própria pessoa, né? Quando ela falar que não quer, quando ela disser que não interessa, aí é ela que falou, não fomos nós. Mas quanto depender de nós, nós vamos fazer como Jesus fez e fará por nós mesmos. Toda vez que nós clamarmos por misericórdia, nós sabemos que Ele vai nos dar misericórdia, não é verdade? E nós não precisamos esperar que as pessoas clamem por nossa misericórdia. Nós temos obrigação mesmo de sermos misericordiosos sempre. Deus me ajude, Deus ajude vocês. Nós queremos ser corpo de Cristo de verdade. Amém. Vou pedir para os maridos que observem o que as suas esposas estão precisando e ofereçam isso para elas. Nós, maridos, tratemos nossas mulheres com respeito e visando edificá-las, abençoá-las. Vamos compartilhar com elas. Vamos ser sensíveis às necessidades delas. Às vezes a gente acha que está trabalhando, está trazendo, né, o sustento material, está sendo suficiente para elas, às vezes não é suficiente. Elas se casaram conosco, são mulheres crentes, né? A gente olha aqui, ó, todas as mulheres do Senhor, a gente vê que nenhuma delas casou com a gente por causa de dinheiro. Casaram conosco porque acreditaram que iam ter amor, amparo, iam ter um companheiro. Vamos ser companheiros das nossas mulheres. E eu digo também para as irmãs que seus maridos se casaram com vocês porque acharam vocês muito lindas, acharam vocês inspiradoras, cada uma de vocês fez o seu marido se sentir muito mais homem. Ela não é, pessoal? A mulher faz a gente se sentir muito homem, né? Encoraja a gente, faz a gente se sentir poderoso demais na conta. Né, Robson? É isso aí, Robson? Faz a gente se sentir muito homem. E é bom mesmo. Cuidem de nós também. Nossos filhos precisam de nós. Vamos oferecer isso para eles. Todo carinho, todo amor.
Gente, estou falando de sermos realmente Cristo na vida uns dos outros. Vamos ser bênção, amém? Deus abençoe o lar, a vida de cada um de vocês. Me sustentem aí com as suas orações. Vou também orando por vocês. E vamos juntos assim no caminho que Cristo abriu para nós. Amém? Estamos juntos. Vamos fazer mais uma oração para encerrar esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos muito te agradecer de todo o nosso coração por esse momento tão oportuno da tua palavra, Senhor, do estudo dela. Como a sua palavra fala a nós, Senhor. Quando nós olhamos para ela, tanto tempo que ela foi escrita, mas ela é tão atual, tão presente, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus também, é uma alegria muito grande quando no mês de agosto nós sempre estamos falando do início da nossa igreja aqui, de um trabalho tão maravilhoso, Senhor, de um homem de Deus que deixou tudo para trazer a tua palavra aqui nessa terra tão distante, ó Pai. E hoje nós fomos alcançados por essa palavra, nós louvamos o teu nome, Senhor, neste mês também que a tua igreja, Senhor, ela se dispõe a comemorar o aniversário dela, mas também pensando em missões e no mundo que estamos vivendo hoje, com tudo que está acontecendo, Senhor, nós sabemos que independente de tudo isso, a tua palavra, o teu nome, a tua salvação tem chegado em todos os lugares, ó Pai, através de vidas que têm se dedicado mesmo a isso, Senhor. Que sempre isso esteja no nosso coração, que onde a gente não vai chegar nunca com os nossos pés, mas que nós chegamos com o nosso clamor ao Senhor, que a sua palavra possa mesmo, Senhor, chegar às pessoas, Senhor, que haja, Senhor, misericórdia do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas pelo Senhor, ó Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nós sempre aprendemos do Senhor. E essa palavra de hoje falou aos nossos corações, Senhor, que olhemos para as nossas vidas, para aquilo que nós temos sido como crentes, Senhor, para aquilo que nós temos no nosso coração, e que o Senhor nos ajude a mudar daquilo que nós precisamos mudar, a sermos mais amorosos, Senhor, a termos um coração mais amoroso, Senhor, um coração, Senhor, conforme o seu, Senhor. Enche as nossas vidas, Senhor, com o teu poder, para que essas mudanças venham com toda a tranquilidade, Senhor, que saibamos, Senhor, que o Senhor tem investido em nossas vidas e nós precisamos ser gratos ao Senhor em todos os sentidos, que possamos ser bênção mesmo, Senhor, na vida daqueles que estão ao nosso redor e que as pessoas possam olhar para nós e não nos enxergar, mas enxergar Jesus em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá uma boa semana, guarda cada um de nós, nesses tempos em que vivemos nessa dificuldade, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam sair de casa, enfim, Senhor, e aqueles também que em casa, como nós estamos, que muitas vezes tem trazido uma angústia, Senhor, nesses dias todos, que o Senhor vai nos consolando e vai nos fortificando. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre sobre vocês, lembrando-lhes assim, que são remidos no sangue de Cristo, guardados eternamente no seu amor, selados pelo Espírito Santo. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém. Chegou o pregador aqui.